Então, meu boa noite a todos e todas as amigas, colegas, alunos aqui presentes. Boa noite ao nosso querido professor Eduardo Estrada. Hoje nós começamos Verdade. nosso terceiro bate-papo mais segundas de excelência. Então, voltando ao meu antigo programa do bate-papo previdenciário, mas chamando ele de segundas de excelência, momento no qual a gente vai compartilhar dicas práticas da advocacia, dicas práticas do direito previdenciário, dicas que são para o nosso dia a dia e sempre para facilitar e melhorar o nosso trabalho e a prestação do serviço que a gente tem para os segurados da Previdência. Eduardo, você que é nosso professor já há muito tempo, tem muita experiência em direito previdenciário, além de especialização, tem mestrado, então fala com bastante propriedade sobre o direito como um todo. É autor de obra, inclusive eu vou fazer a propaganda aqui para vocês. Essa obra, o professor está até com plástico, depois eu vou tirar para aparecer melhor. Esta obra, Contribuições, Quinis e Cálculos, que o professor Eduardo trabalhou nela junto comigo e com o professor Sérgio. Claro que eu vou sortear, todo encontro de segunda-feira tem um sorteio, né? Essa obra é uma obra que fizemos com muito carinho, unindo contribuições, cálculos e o professor Eduardo trazendo para nós conhecimentos práticos dele como servidor do INSS. Mas o professor Eduardo, ele não está aqui como servidor, ele está aqui como professor de direito. E como professor de direito, ele tem as concepções dele, claro que ele vai trazer para nós a prática do dia a dia, o que pode, o que não pode, como concede, como não concede. Isso é super importante, sempre para que a gente faça o melhor trabalho, entregue para as pessoas o que elas têm direito e fazendo da forma mais legalizada possível. Eduardo, o tema que eu te pedi hoje, ele é um tema que não é tão comum, né? Ele é um tema que a gente fala na pós-graduação, ele é um tema que a gente fala lá na nossa comunidade, mas ele é um tema que não é tão recorrente, porque parece fácil. Então, muita gente, inclusive quando tem aula de salário e maternidade, a pessoa às vezes nem participa da aula, é um tema Pois fácil. é. Mas, a bem da verdade, Eduardo, é um tema cheio de peculiaridades e eu quero encher você de perguntas hoje, porque eu sei que você está sempre preparado. Eu vou fazer esse elogio público aqui. Eduardo é um dos servidores que eu conheço com maior conhecimento, é uma pessoa que conhece as normas de cor, e tem essa coisa de querer dividir, ensinar, porque a preocupação do Eduardo é sempre que as pessoas façam as coisas do modo mais correto possível, ele sempre fala isso e ele fala aquilo que é o certo, é o que está na instrução normativa, é o que está na lei, o que a pessoa pode pedir. Eduardo, depois dessa mudança de posicionamento sobre a carência do salário maternidade, a gente tem uma avalanche de pedidos de pessoas que em tempos normais, normais eu digo aqui, previstos na lei que nós estávamos habituados, principalmente quem aqui está mais tempo na Previdência como eu, pedidos que a tempo não seriam possíveis. Então, hoje a gente vê uma situação esdrúxula, eu diria, do ponto de vista da contribuição. Eu, como professora de Direito Constitucional Previdenciário e Contribuições, é assim um pouco chocante que o STF tenha dito que a carência é inconstitucional, porque, de certo modo, a gente não vai ter aquele equilíbrio que a gente espera dentro do sistema. Algumas pessoas pensam assim, ah, mas isso é uma forma de devolver aquilo que muitas vezes é negado, né? Então, vamos dizer, tiraram de nós a revisão da vida toda, que eu entendia como algo mais legítimo, e deram a isenção da carência para o salário maternidade, por exemplo. Então, a gente tem, eu considero isso um certo descompasso, mas já que é possível, né, já que os nossos segurados terão direitos, e você, já que agora você tem que conceder, eu queria que você explicasse rapidamente para as pessoas que estão aqui como era e o que efetivamente mudou na vida do segurado. Boa noite. Então, vamos lá. Boa noite, né? Novamente, boa noite a todos, boa noite a todos que estão aí assistindo. É sempre uma honra estar aqui, a convite da professora Ana, e estar participando com vocês. É sempre importante para nós, eu digo para nós, no meu caso, enquanto servidor, mas sobretudo em termos de lecionar, né, como professor, de poder auxiliar aí no dia a dia de todos aqueles aí que também seguem, né, a nossa pós-graduação, que tem confiança no nosso trabalho, enfim, na nossa dedicação. Então, é sempre uma honra e um prazer aqui estar com vocês. Colocado nessa essa introdução, vamos dizer assim, assim, em termos, vamos
vamos colocar em termos jurídicos, assim, eu acho que a intenção do INSS, eu acho que esse descompasso que a professora falou foi justamente por conta da possibilidade de concessão do salário maternidade para segurados em período de graça, né? Então, por exemplo, segurada empregada e que ela trabalhou um mês, né? Tinha trabalhado um mês, até mesmo antes de 2019, né? Antes da exigência do salário mínimo, ao menos como tempo de contribuição, às vezes a pessoa podia ter trabalhado 15 dias, 10 dias no mês, como empregada, né? Com carteira assinada e tudo mais. Ou trabalhadora avulsa também, enfim, ela poderia ter já o direito com apenas um recolhimento, né? Com apenas um salário de contribuição. Então, comparando essa lógica com a lógica do contribuinte individual, com a lógica do segurado facultativo, ao meu ver, acho que o STF acho que ingressou, né, até onde eu pude ler ali do acordo, eles ingressaram nessa seara aí. Mas colocado isso, só antes de responder o questionamento, só trazer um dado, né, disso que a professora citou, do INSS em termos de salário maternidade. Então, dos 100% dos benefícios que o INSS analisa ao ano, né, o INSS tem cerca aí de mais ou menos uns 35 milhões de requerimentos por mês, assim, em todos os tipos de tarefas, né? Cerca de 55% disso, 56% disso, se trata de BPC. Aliás, de benefícios incapacitantes, né? Se você somar os dois, isso pode chegar a 70%, né? BPC, benefícios incapacitantes, e somados com o salário maternidade, urbano e rural, e auxílio reclusão, isso chega a 80%. Então, veja, as aposentadorias, no universo de requerimentos que o INSS tem em cada mês, 20% se tratam de aposentadoria, seja ela LC 142, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade urbana, rural, híbrida, enfim. Então, o nicho ali do salário maternidade, ainda mais agora, com o tema 2110, ele expandiu bastante essa possibilidade de requerimentos, não só para trabalhar os partos, guardas para fins de adoção, parto do natimorto, enfim, dos fatos geradores, que aconteceriam após o julgamento do tema 2110, como aqueles que aconteceram antes. Porque a limitação de aplicação do tema 2110, ele é aplicável para benefícios a partir com a DER, né, data de entrada do requerimento, a partir do julgamento do tema 2110. Ou seja, o requerimento do salário maternidade, a pessoa, no caso, né, ali a pessoa que sofreu o fato gerador, então veja que poderia falar da mulher, mas o salário maternidade também é devido, por exemplo, no caso de adoção por pessoas do mesmo sexo. Então, veja, existe uma série de circunstâncias, né? Mas o fato o período de prescrição para o requerimento do salário maternidade é de 5 anos. A limitação foi em relação a 10, ou seja, fatos, benefícios de salário maternidade que tenham sido indeferidos pelo INSS por falta de carência nos últimos 5 anos contados do requerimento, aliás, contados do tema do julgamento 2110, eles são passíveis de fazer o novo requerimento hoje em dia mediante a verificação da possibilidade de concessão do benefício naquela época, seja como o trabalhador urbano, seja como o trabalhador rural. Então, essa é uma possibilidade grande que se abre, né? E, na perspectiva anterior ao julgamento do tema, o que ocorreu, o que acontecia, regra geral, são as seguradas contribuintes individuais, especialmente contribuintes individuais seguradas facultativas, seja as seguradas que recolhiam no Código 1929, né, o segurado facultativo baixa renda, ou então com alíquota reduzida, no caso contribuinte individual MEI, né, o microempreendedor individual, que se exigia no mínimo 10 recolhimentos a título de carência, no artigo 25.2 da Lei 82391, né, esse que foi objeto da declaração de constitucionalidade, e essa exigência do cumprimento de carência, a partir de todas as alterações que sobrevieram também com a emenda constitucional 103 de 2019, observado a existência do salário de contribuição dentro do mínimo previsto para cada competência, né? Então, às vezes, por que é importante falar isso? Porque é muito comum na análise de benefícios, nós trabalhamos com empregados intermitentes que têm jornada abaixo e recebem
salários abaixo do valor do salário mínimo, salários de contribuições, e também pessoas que recolhem o código errado, né? Pessoas que recolhem na alíquota de 11% no código 1007. Ou então, pessoas que recorriam, contribuíam no código 1406, enquanto na verdade deveria ser o código 1473, no caso segurado facultativo. Enfim, então, muitos requerimentos eles acabaram sendo definidos por conta dessas situações que parecem óbvias. Parece, nossa, como é que a segurada deixou de observar isso? Mas acontece muito. Então, para quem teve salários maternidades indeferidos, no caso de segurado facultativo, contribuinte individual, e aqui no caso do contribuinte individual, sempre fazia a diferença do contribuinte individual que presta serviço por conta própria e do contribuinte individual que presta serviço à pessoa jurídica, verificar o porquê do motivo de indeferimento, olhar bem o CNIS, e até por isso nós lá no livro que nós trouxemos ali, nós nesse capítulo tentamos abordar um pouco dos indicadores ali para demonstrar um pouco essa situação da interpretação do CNIS e quais são as implicações práticas que isso envolve no reconhecimento do direito. Então, dá uma olhada, revisitar esses casos, e especialmente nos casos que foram indeferidos por falta de carência, interpretando o CNIS e sabendo o que aconteceu, especialmente em casos de alteração de códigos, segurado que ocorreu no código errado, você pode fazer com que aquele indeferimento anterior, que você acabou entrando na junta de recursos, que você está com o recurso pendente, ou eventualmente que você até desistiu, você pode hoje, dentro do prazo de 5 anos, aí, contados do fato gerador, por conta do tema 2110, acabar revertendo esse indeferimento e conseguindo a concessão do benefício ainda na esfera administrativa. Muito bom, Eduardo. Não querendo te cortar, mas eu vou aproveitar, porque o bate-papo tem essa coisa da gente trazer um pouco de uma dinâmica. Então, eu vou aproveitar e te fazer algumas perguntas. A gente vai voltar nessa questão da carência, tá? Porque é a parte que o pessoal mais quer entender mesmo. Mas eu quero aproveitar e fazer algumas ponderações contigo que são bem importantes. Nós temos uma situação também que muita gente pergunta, principalmente lá na comunidade, perguntam muito, que é a questão do natimorto, que tem uma diferença, por exemplo, entre o que é considerado natimorto, o que é considerado feto e o que já é considerado parto, mesmo que ocorra o falecimento da criança. Será que você pode só distinguir, para quem está acompanhando a gente aqui, porventura não está acostumado com isso, só distinguir para nós essas situações? Porque você falou delas e elas são importantes, e muda quanto tempo eu recebo o benefício, muda também a prova que eu faço, porque de certo modo eu tenho que levar um atestado, eu tenho que esclarecer essa situação. Você pode falar rapidamente para nós? Sim. Então, nessa situação também a gente precisa distinguir, né, a situação do parto do natimorto e da questão do aborto não criminoso, né? Então, mesmo porque isso implica no período de manutenção do benefício. No caso de aborto não criminoso, o benefício ele é devido do salário maternário por 14 dias ali, mediante a apresentação do atestado emitido por médico assistente, com a indicação da CID específica, a CID-O, salvo engano, O02, O03, O04, e que isso independe de análise da Polícia Médica Federal. Tá? Então, no caso de aborto não criminoso, comprovado mediante atestado, e sempre verificar a conformidade do atestado, ou seja, identificação da CID, período de afastamento, CRM, assinatura do médico, com a descrição da situação, é possível aí a concessão no caso de aborto não criminoso. E no caso do natimorto, é basicamente aquela situação em que a criança ela acabou nascendo, sobreviveu por um curto período de tempo, ou até mesmo a mulher, ela passou por toda a gestação e tudo mais, e a criança ali, por um período breve ali antes de ocorrer o parto, acabou tendo o falecimento da criança até antes dela nascer. Então, isso é expedido uma certidão, a certidão de óbito, a certidão de nascimento com a anotação do óbito, né? Então, certidão de natimorto, e isso, nessa hipótese, é possível a concessão do salário maternidade pelo período de 120 meses. E vale lembrar também que é possível a prorrogação do período do salário maternidade no caso das seguradas empregada doméstica e trabalhador avulso, antes da ocorrência do fato gerador,
por 14 dias, tá? E após o fato gerador. Então, vamos supor que a mulher, pelo estado puerperal, ali no período após o nascimento da criança, ela precise da prorrogação do benefício. Então, é possível essa prorrogação, se são situações excepcionais que vão passar por análise por parte da Perícia Médica Federal e que vai, aí a perícia, através do laudo, do parecer técnico ali, vai atestar a necessidade de prorrogação do benefício, tá? E essa Eduardo, possibilidade de prorrogação, só para complementar, pode professor, falar, depois eu comento. só para complementar rapidinho, no caso de segurados que estiverem em período de graça, tá? Em período de manutenção da qualidade de segurado, essa prorrogação ela não pode ser antes do fato gerador. Ela só pode ser após, tá? E isso tudo que eu estou falando não sou eu que estou dizendo, tá? É isso, IN 128/2022, tá tudo previsto lá, sugiro inclusive verificar a portaria procedimental 991/2022, é um livro integrante da IN 128, ali pelos artigos 400 e até 470, mais ou menos, ele já disciplina ali toda essa questão do salário maternidade. Nossa, eu ia te perguntar que você já respondeu, é que você já está tão acostumado que você já até sabe a lógica. Esse período, a pergunta do período de graça, que é uma pergunta importante, e também eu ia comentar, quem não sabe aqui, essa questão que o Eduardo citou, que é muito importante, por exemplo, a mãe que tem uma criança que nasce com condições especiais, né? Antes isso Exato, precisava judicializar. Hoje também. não precisa mais, hoje já tem uma questão que administrativamente tem uma previsão. A empresa tem que fazer isso no evento dentro do E-Social. Quem é aluno lá da Exatamente. comunidade, esses dias eu coloquei lá como que é a orientação. O RH, o contador da empresa vão lá num evento específico, eu não lembro agora, acho que é o 330, e vão solicitar, que daí vai ter lá, por exemplo, 45 dias, por causa da Exato. criança ter condições especiais. Às vezes a criança nasce com uma síndrome, a criança nasce com uma questão muito prematura, por exemplo, e aí tem alguma condição de que a própria criança precisa ficar no hospital, a mãe também consegue, né, uma situação Isso. diferenciada ali. É, Mas é que tudo é que isso nesse tem que caso tomar da cuidado. empregada, né, professor, esse caso da empregada, ele é um pouco mais peculiar porque é a responsabilidade de pagamento da empresa Isso é, e esses 14 dias, por que que ele é importante? Porque, no caso da empresa, né, pela possibilidade de você fazer a compensação tributária desse valor, entendeu? exato. Por quê? Porque ele é instituído por lei, e, teoricamente a responsabilidade seria de pagamento do INSS, mas por uma questão de facilidade, ele por tratar de segurar a Instituição, empregada, com estabilidade provisória, ela recebe diretamente pela empresa e a empresa que faz a compensação, né? E é lógico que esse período, no caso de segurados empregados, dependendo de determinadas categorias, ele pode ser até maior que 14 dias, né? Mas aí é lógico que a partir do 15º ali, seria por conta da própria empresa, por questões de convenção coletiva de trabalho, enfim, que aborde esses temas. Mas o fato existe, no caso dos segurados empregados, principalmente as pessoas que presta serviço para algum RH, algum serviço previdenciário para recursos humanos de grandes empresas, principalmente, ficar atento nessas circunstâncias que existe essa possibilidade e também, no caso também das seguradas empregadas, adotantes, né? Então, é uma situação que tem acontecido cada vez mais, porque no caso de adoção, a pessoa, independentemente se ela é empregada ou não, se ela é contribuinte individual ou não, a responsabilidade de pagamento sempre será do INSS. é. Não, e foi muito bom, e é importante, gente. Então, você não precisa decorar tudo. Você é advogado, o que que você tem que saber? Você tem que lembrar que situações excepcionais e situações diferenciadas estão, na maioria delas, previstas dentro da IN. A IN hoje ela é muito detalhada. E ainda, se ainda não estiver lá, você vai se informar, às vezes vai ver uma jurisprudência. A jurisprudência tem sido muito boa na questão do salário e maternidade para assegurar. Então, essa proteção, principalmente crianças que nascem com problema, a própria gestante que permanece após o parto, adoece, tem uma situação mais grave, né? Síndrome HELP, que é muito comum, além da questão mesmo de depressão pós-parto, que é gravíssima também, nós temos, por exemplo, a síndrome HELP da pressão alta, que além de trazer problemas para a criança, às vezes traz muito problemas para a mulher, tromboembolismo após o parto. Então, essas questões todas hoje, elas já estão muito bem disciplinadas, elas já trazem um caminho do que deve ser seguido e de como fazer essa solicitação também. Então, é bem importante, acho que a gente mencionar aqui, para que toda vez que você tem uma situação excepcional dentro do escritório, antes de responder para a pessoa,
Primeiro você vai ler a instrução normativa, vai ver qual é o caso que a sua cliente se encaixa, para depois você saber qual é a alternativa, né, Eduardo, que vai ser Exatamente, colocada. Acho que isso é muito importante. exatamente. Antes de eu ir para as perguntas, eu sempre deixo as perguntas mais para o final. Eu queria também falar com você de um outro tema polêmico. Salário e maternidade, ele é assim, parece simples, mas não é. Também temos uma situação, Eduardo, bem, eu diria, atípica, que são as empresas cidadãs, que são empresas que dão salários maternidades com um período mais extenso, com uma certa permissão legal. Então, ela fica. Não sei se vocês atuam muito nisso no INSS, pelo fato de que, como é convênio, é a própria empresa que tem que responder por isso. Mas é interessante quem está acompanhando aqui saber que existe também, que é chamada, o programa chama Empresa Cidadã, e empresas muito grandes, por exemplo, elas podem convencionar um salário maternidade maior, e depois elas podem, inclusive, fazer essa compensação tributária também, mas precisam seguir as regras de acesso do INSS da mesma forma. Isso acho que é bem importante para a gente sempre lembrar, né? Exatamente. O ponto porque nessa questão não dá para nós confundirmos a questão previdenciária com a questão trabalhista. Então, Sim, em termos previdenciários, o que se prevê é a concessão do benefício pelo prazo de 120 dias, com a possibilidade de prorrogação por mais 14. isso. Isso é o que está previsto hoje, o que o INSS realiza. No caso, eventualmente, de algumas prorrogações de benefícios, por conta de alguma questão, como eu até citei aqui, da questão de convenção coletiva de trabalho, é possível. É normal que isso aconteça, né? Principalmente em empresas grandes. Mas é lógico que daí, nesse aspecto, como a responsabilidade de pagamento é da empresa, aquilo que exceder aquilo que é previsto regularmente para o período de manutenção da qualidade segurado, ele não poderá ser objeto de compensação. E por que isso é importante no caso de seguradas empregadas? Porque no caso de segurada empregada, o salário que a pessoa vai receber a título de, né, a RMI, vamos dizer assim, né, a renda mensal inicial, a título do salário maternidade, é a remuneração dela do cargo Ela não e da está emprego que ela limitada ao ocupa. teto, nem, né? Não Isso é está super limitado. importante, é. Inclusive, isso é importante, por quê? Porque no caso de adoção, a responsabilidade de pagamento é do INSS, e se essa segurada, por exemplo, ela recebe 15 mil reais por mês, é 15 mil reais por mês que o INSS vai pagar. Por quê? Porque a remuneração do cargo, se previsto na lei, artigo 73, salvo engano, da lei 8213/91, a própria IN também prevê isso, e é importante ficar atento em relação a isso, porque qual que é o parâmetro que o servidor, quando ele vai fazer a concessão do benefício nesses casos, da adoção e tudo mais, ele vai usar o parâmetro do CNIS. Então, se a última remuneração constante no CNIS, na competência imediatamente anterior ao parto, for de 12 mil e a segurada recebe 15, o INSS vai conceder o benefício com a RMD de 12 mil. E Sim. isso gera muita implicação, por quê? Porque e no caso, daí eu falo especificamente não no caso da adoção, mas a segurada empregada, no caso da empresa, veja, são 4 meses numa segurada que recebe 15, 20 mil reais, são 80 mil reais. Então, com a possibilidade de você fazer uma compensação disso tributária, com contribuição patronal e tudo mais, acaba sendo uma questão relevante, né? Mas, e daí só um outro ponto nesse assunto que foi falado, também é importante destacar que no caso de segurada que é empregada de MEI, né, empresa de pequeno porte também, a responsabilidade de pagamento é do INSS. Tá? Ah, Também é tem importante previsão do isso, e decreto. eu já vou entrar nesse tema, Eduardo, porque o pessoal quer saber da concomitância. Deixa eu só falar uma Ah, coisa sim. antes. Pessoal, muitas dessas coisas a gente trabalha aqui em contribuições, CNIS e cálculos. Então, o professor Eduardo trouxe para o livro meu e do Sérgio a questão do CNIS, então nós passamos a escrever juntos. Muitos da comunidade possuem o livro preto, e essa aqui é uma atualização do livro com a participação do professor Eduardo Estrada, que foi incrível. A gente falou aqui sobre CNIS, trouxe muitas coisas, indicadores, como resolver essa questão dos indicadores, que ficou muito legal. E a base também que a gente usa lá dentro do nosso simulador, que o professor Eduardo também trouxe aqui no livro, que a gente muitas vezes aproveita para falar, olha, como é que eu conserto lá os indicadores, né? O indicador, ele é uma ferramenta que hoje facilita a nossa vida. Há alguns É. anos, a advocacia não tinha acesso a esse indicador, ele era uma ferramenta interna
para que o servidor entendesse ali, balizasse o trabalho que ele tem que realizar, que é muito importante, como gestor dos benefícios. E agora nós também temos esse acesso. Então a gente tem que aproveitar isso para consertar, corrigir, resolver os problemas antes de fazer o pedido, principalmente dos benefícios programáveis. Claro, às vezes para o salário maternidade não dá tempo, para um benefício de incapacidade, a pessoa nem sabe que o CNIS está cheio de problemas, mas quando a gente vai ingressar com um benefício programável, com uma aposentadoria, a advocacia tem que fazer a gente tem que fazer essa correção antes, tem que entender todas as implicações desses indicadores, o que significa cada um deles, quais são as problemáticas que cada um deles traz, e que depois a gente possa melhorar para ter um benefício melhor. Então, aqui fica a indicação do livro. Eu vou até pedir para a Márcia, hoje no programa tem 30% de desconto, e você que quer concorrer a um livro, tá? Printa aqui eu e o professor Eduardo. Eduardo, você não está com um livro aí para tirar foto, né? Você está Não sem tô, porque todos os meus já foram eu embora já. vou mandar mais livro para você. Então, aqui, ó, pessoal, printa a foto, eu, professor Eduardo, e o nosso livro, e depois vocês printam e postam lá nos stories, que ajuda a gente a fazer propaganda do nosso trabalho, né? É sempre importante divulgar. Então, postem lá segundas de excelência, eu quero livro, qualquer coisa, o que vocês quiserem postar, postem lá, marquem como a Márcia marcou ali para nós, o Excelência, eu, o professor Sérgio, professor Eduardo Esprada. O professor Eduardo Esprada é meio tímido. Lá no Instagram dele, vocês não vão ver ele muito, não, viu? Mas se vocês não conseguirem marcar ele, que às vezes ele não deixa marcar lá no dele, marca só eu, o Sérgio e o Excelência, que tá bom. Mas Tem que aí vai melhorar isso. concorrer ao final, gente. No final vai concorrer. Ó, 72 pessoas, Eduardo, loucas para saber do salário e família. Salário e família. Salário e família é importante também, mas é mais simples. Salário e maternidade. O que eu preciso agora que você fale para nós, Eduardo, que é muito importante, tá? As pessoas têm muitas dúvidas. Como assim? Eu posso acumular salários maternidades de atividades distintas. Então, eu sou contribuinte individual, por exemplo, eu sou balconista de farmácia o dia inteiro e à noite eu tenho uma atividade como contribuinte individual. Queria que Sim. você explicasse para nós essas duas situações e depois explicasse quando é o MEI, que daí o MEI ele é sempre mais, eu diria, problemático. O MEI ele traz muitas dúvidas. Às vezes ele é tão simples, mas ele acaba trazendo dúvidas na cabeça de todo mundo. Desculpa. E aí eu queria muito que você disse isso para nós. Vamos lá. Antes de a gente iniciar as atividades concomitantes, ali na questão dos indicadores do CNIS, isso serve para todas as espécies de benefício. Veja, a questão de você saber, a gente sabe que é uma sopa de letrinhas ali, né? Um monte de siglas e tudo mais. A preocupação do advogado não tem que ser com o significado daquilo, porque no próprio CNIS, embaixo, lá tem uma legenda explicando o que é aquele indicador. O ponto não é isso. O ponto é você saber como que aquele indicador ele migrará para os sistemas de benefício do INSS. E quais que serão as dificuldades que você vai enfrentar por conta daquele indicador e pela experiência que eventualmente você, o advogado, enfim, aqueles que militam do direito previdenciário tenham, é saber que previamente ao requerimento, que identificando aquele indicador, você sabe que você terá algum tipo de problema que você já pode correr atrás de documentos, coisas antes para tentar corrigir. E daí você fala, tá, Eduardo, mas como que eu vou saber como que isso migra para os sistemas de benefício se eu não sou servidor? A resposta está no extrato de tempo de contribuição. Aquele extrato de tempo de contribuição, aliado ao resumo de concessão, que o INSS obrigatoriamente tem que juntar quando da análise do requerimento do benefício, e ele vai te dar exatamente essas respostas. E é com base nessas respostas que você, com base na comparação do CNIS com o estado de tempo de contribuição, com o resumo da concessão, é que você vai identificar se o servidor corrigiu ou não aquele determinado vínculo, aquela determinada contribuição, se o servidor ele incluiu o salário mínimo para o cálculo do salário de benefício, consequentemente da RMI para apuração do valor, né, da RMI do benefício, enfim. Então a minha dica é essa, sabe? Então é lógico que isso demanda trabalho.
E trabalho é o que vai te diferenciar no mercado de trabalho aí. É saber interpretar isso. E aquele extrato de tempo de contribuição do INSS realmente não é fácil, mas o caminho é esse, tá? Em relação É um a. desafio, né, Eduardo? Desculpa que eu É, tive que atender o telefone aqui, até me aham, distrair, mas aham, é um desafio e a gente fica com muitas dúvidas. Olha, uma dica importante, quem passou por aqui, quem chegou agora, a primeira dica importante foi do professor uhum, Eduardo lembrou, tá? Questão do salário maternidade, quando pago pelo responsável tributário, não tem limitação. Então, esse foi um lembrete que ele exatamente. fez. Segundo lembrete, não é só quando a empresa paga, no caso da doação, da sua doação, Adoção. da adoção, que é paga, por exemplo, pelo INSS também. Então, são coisas que às vezes fogem um pouquinho da nossa, não é da lógica, mas da coerência normal do sistema, porque são Aham. coisas que tiveram que ser adaptadas. E uma É. outra E, coisa importante que você deu a dica agora de onde encontrarmos as informações. exato. E assim, e daí eu sei que o pessoal quer saber das atividades concomitantes, enfim, da questão do recolhimento único, Mas ali o a gente vai pessoal entrar agora nisso, já vamos te perguntou resolver aqui como é que consegue esse extrato de contribuição. Só no quando faz processo o administrativo. requerimento? Ah, tá. Então, quando você faz o requerimento administrativo de benefício, o servidor tem que montar o processo administrativo, ele vai naturalmente imprimir todos os extratos, seja do CNIS, no caso do Cadastro Nacional de Informações Sociais, seja do Prisma, ou até mesmo do SIB, né, até porque o SAB, que é o sistema falecido SAB de benefícios incapacitantes, não existe mais, né? Então, mas o extrato de tempo de contribuição é aquele que aparece em letras, como é que é em número, não sei dizer, como se fosse um fax ali no final, ali, sabe? Enfim, é meio estranho ali, mas dá para interpretar. É, no caso só para complementar aqui antes da gente entrar em atividades concomitantes, a adoção, como que eu comprovo a adoção? Termo de guarda para fins de adoção. Então, se está com uma segurada, precisa pedir o salário maternário por fato gerador de adoção, busque no processo judicial o termo de guarda para fins de adoção, tá? E o processo judicial, às vezes você não tem ainda o termo de guarda, seja ele definitivo ou provisório. E no processo não está escrito expressamente que se trata de guarda para fins de adoção, porém você extraiu esse termo de guarda de um processo de adoção, está escrito lá, processo de adoção na Justiça Estadual tal. O INSS tem que reconhecer isso também, tá? Como fato gerador. Então, isso é importante. E daí, isso também está na IN 128, na Portaria Procedimental 991 de 2022, tá? Não, não precisem correr aí para anotar, mas está tudo lá, basta dar uma olhada. É, no ponto da questão das atividades concomitantes, qual que é a circunstância? Primeira regra da questão das atividades concomitantes, no caso, salário e maternidade. A pessoa, elas têm que estar atividade, para poder conceder os dois benefícios, né, os dois salários de maternidade, né, um, no caso de uma segurada empregada, vamos trabalhar o empregado doméstico também, e contribuinte individual, ela tem que estar em atividade na data do fato gerador. Se a pessoa, na data do fato gerador, estiver em período de manutenção da qualidade de segurado em uma das duas atividades, o salário maternidade é concedido só por uma atividade. Então, exemplo, parto 15 de outubro de 2025, segurada empregada. Ela está recebendo o salário maternidade dela da empresa. Ok, tudo certo. E ela contribuiu como contribuinte individual MEI até o mês 9 de 2025. Tá? Vamos supor que ela pagou só a competência 9 de 2025 já para aliar com o termo 2110. E se você requerer esse benefício perante o INSS por conta da atividade concomitante de contribuinte individual, o INSS vai conceder esse benefício? Aqui eu já te dou a resposta, não. Por quê? Porque em relação à atividade de contribuinte individual MEI, na data do parto, ou seja, 15 de outubro de 2025, nesse exemplo que eu estou dando, ela está em período de manutenção da qualidade de segurado. O que eu quero dizer com isso? A pessoa tem que ter contribuição no mês do parto. E isso é super importante. Pode não parecer, mas é super importante. Até tem uma pergunta aqui
não é especificamente em relação às atividades concomitantes, é em relação à questão do recolhimento trimestral e tudo mais, a gente já aborda isso, mas para ficar claro, como que você poderia ter a concessão desse benefício, no mesmo exemplo que eu estou dando, aliado ao tema 2110, que também já está normatizado pela IN 128, também no livro 2, na Portaria Procedimental 991 de 2022, que é recolher a contribuição como MEI no mês do parto. Ou seja, a contribuição outubro de 2025, ela terá que ser paga, e no caso do MEI, até o dia 20 de novembro de 2025. Tá? E se eu pagar no dia 21 de novembro de 2025, o que vai acontecer? Se for dia útil, no caso, né? Tem aquela questão de cair dia útil. 21 ficou um exemplo ruim, vamos colocar dia 25, melhor. 25 de novembro de 2025, Eduardo. Ela pagou no dia 25. E o INSS vai conceder esse benefício? Não. Porque no mês do parto, ela não estava em atividade e aquele recolhimento que ela pagou em atraso. E recolhimentos pagos em atraso, ainda que mantida ali a qualidade segurada ali, eles não, que são posteriores ao fato gerador, no caso específico, tá? Isso que eu estou falando não serve para salário maternidade, não serve, aliás, não serve para uma aposentadoria por idade, isso serve para benefícios com fato gerador. Benefícios cujo recolhimento em atraso são efetuados após o fato gerador, eles não são considerados para efeito ali no E caso de atividades concessão de novo concomitantes, benefício, né? para Nem concessão de poderia novo ser benefício. diferente, né, gente? Porque imagina, a gente até aborda uma questão de incapacidade ali no livro, teve uma decisão da TNU em um determinado momento que previu algo diferente disso, mas assim, a gente sempre tem que lembrar da lógica do sistema, né? A lógica do sistema, eu não posso ir lá e recolher para concessão. Então a gente tem que lembrar o seguinte, não pode ser o faturador. Eu sou contra isso também, mas eu tenho uma posição um pouco mais assim, não é dura, gente, um pouco mais, eu diria que em conformidade com a organização do sistema previdenciário. Eu luto muito pelo direito, mas essa questão, Eduardo, por que que eu te perguntei ela? Até hoje eu falei, né? Olha, Eduardo, quero falar sobre isso. Porque tem muita gente no Instagram, em aula, dizendo que a pessoa, assim, pode contribuir após o faturador, ou seja, pode contribuir após o parto, desde que seja no mês do parto. Não é bem assim. Não, não é bem É o que assim. o Eduardo falou, olha, a menos que, né, aconteça do parto, né, acontecer no início dali e não bater com a data do pagamento. Porque o É, contribuinte individual, por exemplo, ele trabalhou no mês anterior e ele paga no mês subsequente. Mas só que tem que ter exatamente. cuidado. A mesma coisa é a competência trimestral. Inclusive, a Exatamente. trimestral, o que que a gente observa? O INSS tirou ela do site, ela está caindo em desuso, não se quer que ela seja utilizada. Ainda você chega na lotérica, você consegue fazer o pagamento ali, mas a competência trimestral, eu acho ela assim, vocês vão me perdoar, os alunos, mas é uma pornografia, né? A competência trimestral ela é uma forma de você derrubar o sistema. Então, eu sou contra ela também, não fiquem bravos, mas eu, como professora de contribuição, eu tenho que defender o que é certo, embora muitas vezes o INSS não faça o que é certo. O Eduardo sabe que eu defendo. Mas a competência trimestral é uma forma de você burlar o sistema, né? Com incapacidade, o pessoal faz muito isso. É claro que não é tão simples porque você não escolhe o trimestre. Ele já é pré-determinado, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Mas ele acaba gerando distorções. O dito abuso de forma, né, Eduardo? Que a gente fala na jurisprudência e fala muitas vezes que é o abuso de forma. Mas eu Então, gostaria também que você abordasse isso para nós, para quem está aqui acompanhando, essa questão do trimestral, como que fica o recolhimento, o que que o INSS tem feito, e mais uma vez, se alguém aqui não conseguiu compreender, escrevam aqui para nós, que eu acho que é a questão, como é que eu posso... Olha só quem passou por aqui, o professor Seral. Beijo, meu querido amigo professor Seral, passando por aqui um também, né? abraço também. Ele falou, quase não vejo ilegalidades nas posturas administrativas da autarquia, só que não. Não, eu concordo, Será, eu concordo. Só eu digo assim que eu me dói um pouquinho essa questão da pessoa esperar ganhar o nenê para depois contribuir. Então, isso eu acho meio que sacanagem, assim. Mas, Eduardo, fala aí para nós, tá?
Então, vamos lá. Eu até tem uma pergunta aqui que se encaixa bem nisso. Aqui, acho que o Marcos que fez. Aqui a gente já vai usar aquela pergunta ali que ele fez para explicar essa situação, né? Mas sobre isso que eu estava falando, de o recolhimento ser anterior ao fato gerador, novamente, a resposta está na IN 128, no artigo 35 do livro 2 da Portaria Procedimental 991 de 2022. Os recolhimentos teriam que ser feitos antes do fato gerador, né? Então, é, nesse caso, né, no exemplo que eu estava dando das atividades concomitantes, você se recorda que eu falei que o pagamento foi no dia 25 do 11, né? Se esse pagamento, no caso do MEI, tivesse sido feito no dia 20 ou no dia 19, essa contribuição seria considerada. E daí qual que é o ponto? Ela estaria em atividade no mês do fato gerador? Sim, estaria. E o benefício seria concedido. Então é importante, às vezes, até você sabendo como que o INSS está atuando, por exemplo, hoje em dia o INSS está atuando já no âmbito do programa especial, né, que são os bônus. Então nós estamos tendo uma análise até por conta do represamento de benefícios. E o volume muito grande de processos, salário maternidade, aposentadorias, enfim, reconhecimento inicial de direito, estão sendo analisados com a consequente diminuição da DER. Então, às vezes, você vai fazer um requerimento e você tem essa assusta. Poxa, eu tenho um requerimento lá que está parado há 90 dias e agora eu fiz um de salário maternidade que foi concedido em 10 dias, né? Por que isso? Por conta dessas questões que o INSS está trabalhando aí, por priorizar uma determinada espécie de benefício. E, antes de entrar no caso específico do recolhimento ali do trimestral facultativo, é importante também, como eu já falei no início, separar o contribuinte individual prestador de serviço à pessoa jurídica do contribuinte individual prestador de serviço por conta própria. Por quê? O segurado, o contribuinte individual que presta serviço à pessoa jurídica, a sua contribuição ela é retida na fonte pelo tomador do serviço. E daí o que acontece com muitas seguradas que são contribuintes individuais, que recebem prolabore, que são empresárias, enfim, elas acabam, o próprio contador, no caso, né, ele acaba fazendo a retenção nos meses em que a segurada deveria estar afastada da atividade. E daí, nessa circunstância, quando a segurada ela se recorda, não, eu vou pedir o salário maternidade para o INSS, o INSS acaba negando por conta do artigo 71C da Lei 8213/91, não afastamento da atividade após, no período em que ela deveria estar afastada, né? Ou seja, nos 120 dias posteriores ao parto. Então, fiquem atentos a isso, porque isso também é um motivo de indeferimento de benefício. E daí, administrativo, né? E daí, agora entrando nessa questão do recolhimento trimestral, qual foi a pergunta que ele fez que se encaixa nisso que a professora estava citando também, né? Ele diz assim, professor, boa noite. A cliente teve o fato gerador parto em 3 de 1 de 2026 e me procurou agora, vou realizar a primeira contribuição como facultativo trimestral 14,90 agora. Nesse caso, a possibilidade de deferimento, eu já te respondo aqui, Marcos, o INSS vai indeferir esse teu processo. E vai indeferir com base no artigo 107, parágrafo 5º da IN 128 de 2022. Por quê? Porque é vedado, isso na análise administrativa, no entendimento do INSS, aqui, até o professor Malcolm, né, que ele gosta bastante de tocar nesse assunto, assim, não significa que eu concorde com esse entendimento, mas é o entendimento administrativo do INSS. De acordo com o artigo 107, parágrafo 5º da IN 128, é vedado a inscrição de segurado facultativo no mês da ocorrência do fato gerador. Então, veja, fato gerador, 3 de 1 de 2026. Eu vou recolher no código 1490 recolhimento trimestral, ou seja, vou pagar lá eu vou pagar o mês de janeiro, fevereiro e março, vou pagar no dia 15 de abril, né? Ou, sei lá, 15 de março. Qual que é a competência que vai estar dentro do recolhimento trimestral ali? A primeira, né? No caso, seria janeiro. No mês de janeiro, ela vai ser segurada facultativa. O que vai acontecer? O INSS vai indeferir por conta disso. Tá? Você consegue a reversão disso na esfera recursal administrativa? Sim, tá? Pelos julgados que a gente tem visto no CRPS, eles têm afastado esse entendimento, porque é um entendimento normativo do INSS com base na IN 128.
não está previsto no decreto, na lei, sobretudo. Então, mas já te antecipando aqui, é o que ocorreria, tá? No caso do recolhimento trimestral, a dica, na verdade, que fica ali, talvez não seria o caso de você recolher como segurado facultativo, mas sim como contribuinte individual. E daí, o que você pode, talvez o que você enfrente na esfera administrativa seja um servidor ou que analise esse requerimento não interprete o código trimestral e indefira por recolhimento em atraso, tá? É uma possibilidade. A segunda possibilidade é você encarar uma exigência de um servidor pedindo para você comprovar o exercício de atividade no mês em que ocorreu o fato gerador. E daí, como que você poderia enfrentar isso? Aí você dá uma olhada no artigo 92 da IN 128, que diz assim, que a filiação ao regime geral da Previdência Social, ele se dá, no caso dos segurados obrigatórios, pelo exercício de atividade remunerada e também o tempo de contribuição computado a partir do primeiro recolhimento em dia, independentemente da comprovação de atividade. Sim, Tá? Então, veja a importância de você saber manejar a IN. Veja, a IN é o entendimento do INSS. Então, você, olhando para uma estratégia jurídica, por mais que você enfrente um indeferimento, olhando sob uma perspectiva de argumentação, você vai usar, caso o INSS indefira, você vai usar o próprio regramento administrativo do INSS contra ele mesmo. Entendeu? E daí você vai conseguir apontar que houve sim um erro administrativo. E daí olha as repercussões que isso pode gerar, seja na esfera recursal administrativa, seja na esfera judicial. sim. Eduardo, deixa eu só registrar novamente, o pessoal pediu para mostrar o livro. O professor Sérgio estava por aqui, não sei se ele ainda está, mas esse livro a gente escreveu, eu, o professor Sérgio e o professor Eduardo. Então, é um livro que a gente fez com muito carinho, justamente para quem quer entender mais sobre essas regras. Regras de salário, desde salário de contribuição, a própria contribuição esquematizada que eu coloquei ali. O professor Eduardo trouxe o quinis, a leitura que a gente pode fazer do quinis, todos esses, como nós falamos hoje, indicadores que ajudam a melhorar antes de fazer o pedido. E depois vem toda a regra de cálculo que o professor Sérgio mostrou para a gente. E como a gente falou hoje, né, Eduardo, não podíamos deixar de falar, Sim. o próprio cálculo, pena que o Sérgio não estava, acho que aqui, quando a gente estava mencionando as questões do Sim. cálculo mesmo do salário maternidade, que as pessoas se equivocam muitas vezes achando que vão fazer uma contribuição no teto e simplesmente vão receber o valor do teto. E a gente tem respondido isso muitas vezes na comunidade, muitos alunos perguntando em aula também, e o professor Sérgio vem trazendo essas questões. Gente, olha, como muito bem o Eduardo disse hoje, o que o STF falou se referiu especificamente à carência, mas não muda a regra de cálculo do benefício. Então, não é um benefício que você vai contribuir um valor do teto e vai sair recebendo do teto. Então, cuidado com esse tipo de orientação, que às vezes a gente vê essa repetição de informações nas redes sociais, mas não acontece desse jeito, e não acontece até porque seria um pouco irregular se dessa forma fosse, né? Uma outra coisa, o professor está passando o professor Marcelo Tassinari aqui, que também é coordenador do SG Calc, e ele disse, olha, triste ilusão sobre a contribuição única esperando receber o teto. É uma triste ilusão. E a pessoa Importante, recolhe um né? valor enorme, não tá, nem está dentro Ah, da capacidade financeira dela, né? E vai lá fazer esse é recolhimento. importante. É importante também falar sobre isso, porque, veja, a gente até estava conversando sobre isso antes do início aqui desse encontro. O que o STF julgou foi a inconstitucionalidade no tema 2110 do artigo 25.2 da Lei 8213/91. Ou seja, a exigência de carência para assegurados contribuinte individual e facultativa, no caso do requerimento de salário maternidade. O STF ele não julgou a inconstitucionalidade do artigo 73 da Lei 8213/91, que trata do cálculo da RMI do salário maternidade. A RMI, o cálculo do salário será da RMI, mais tecnicamente falando, é a média dos últimos 12 recolhimentos no período de 15 meses. Então, se a segurada, ela recolher no teto, vamos ilustrar, ela recolhe no código 14, ela parto novamente, 15 de outubro de 2025.
E ela recolheu no teto do regime geral de previdência social, na competência 9 de 2025. O benefício seria concedido pelo INSS com base no tema 2110? Sim, nesse exemplo, na competência anterior à ocorrência do fato gerador. Qual seria o valor da RMI? Salário mínimo. Por quê? Porque esse único salário, caso não existam outros recolhimentos, né, anteriores, só tenha uma contribuição, né, uma no teto. Qual que vai ser esse recolhimento no teto? Em 2025, o teto era 8.137, salvo engano, divididos por 12, vai dar abaixo do valor do salário mínimo da época. Então, qual que vai ser a RMI? Salário mínimo. Sim. Entendeu? Então, quem vende essa história, né, o que aborda isso da contribuição única no teto, isso aí, para quem eventualmente falou isso, não se trata nada mais do que uma falácia, né? Porque não acontece, né? Com certeza. Infelizmente, né, Eduardo, a Previdência sempre foi cheia de lendas. Então, assim, algumas lendas de coisas que um dia já foram e algumas lendas de coisas que nunca foram, mas que passaram de boca em boca, igual diz o Diego aqui, ó, que é nosso aluno também, aluno fiel, que está sempre com a gente, entende muito tributário. Isso é vender terreno na lua, é mais ou menos E, isso. e daí, sabe, professora, por que que se vende essa questão como se fosse uma tese da contribuição única no teto? Não, o Eduardo está falando mentira. Não, não é. É porque, eventualmente, o que se tenta aplicar o descarte, né, das contribuições, né? Então, se fala assim, não, peraí, se agora não se exige mais carência para o cálculo do salário, para a concessão do salário maternidade, então o cálculo da RMI, com base em uma contribuição, a média seria de uma contribuição, certo? Só que tem um detalhe, o artigo 26, parágrafo 6º, ele estabelece que o descarte das contribuições da emenda constitucional 103, né, o descarte das contribuições ele só se aplica para os benefícios que se utilizam da metodologia de cálculo do salário de benefício. O salário maternidade ele não se utiliza, não se vale da metodologia de cálculo do salário de benefício previsto no artigo 29, né, da Lei 8.213/91, ou agora no artigo 26 caput, né, da Lei Sim. 8.213/91. Ele se vale de uma metodologia própria. Qual que é essa metodologia própria? Média dos últimos 12 salários de contribuição no período de 15 meses. E veja, essa é a mesma metodologia aplicável no caso do auxílio por incapacidade temporária, para verificar, né, eles fazem aqueles dois cálculos, né, a média do salário de benefício vezes 91%, com a média também dos últimos 12 salários de contribuições no período de 15 meses, sendo que o INSS paga o que for menor, no caso do benefício capacitante, né, do auxílio por incapacidade temporária. Então, é uma metodologia diversa, né, não se, tecnicamente falando, e essa metodologia de cálculo do salário maternidade não é salário de benefício, por isso não se aplica a regra de descartes. Então, quem fala que se vale desse artigo para eventualmente legitimar uma tese da contribuição única no teto, ele está falando uma falácia, digamos assim, né? Para não dizer outra palavra, né? Você pensou e deu uma. Gente, mas é isso mesmo. Olha, esse tema, ele é instigante, ele é um tema, como eu costumo dizer, né? Muitas vezes a pessoa pensa assim, falar de salário e maternidade é fácil. Quantas vezes eu já convidei professores para dar aula de salário e maternidade e os professores falaram assim, não, esse tema é muito simples, não tem nada de simples. O salário e maternidade, ele guarda dentro dele tantas peculiaridades que a gente está falando aqui mais de uma hora já e ainda teríamos coisas para comentar. Antes de você ir, Eduardo, eu queria que você falasse mais uma coisinha. O pessoal ficou com muitas dúvidas a respeito desse Normal. extrato de contribuição. Porque o que É. acontece? Às vezes a gente quer ter acesso a algumas coisas e essas coisas são mais difíceis para quem é advogado. O servidor tem acesso, claro, é uma ferramenta de trabalho dele, mas seria muito bom se fosse mais simples para nós também. E você falou o seguinte, olha, quando o benefício for indeferido, esse extrato de contribuição ele vem. Existe Ou alguma outra concedido, né? forma Mas de requerer? sim, então veja lá. É importante também destacar o aplicativo, o meu INSS, tá? O meu INSS, assim como que o meu INSS, no caso do segurado específico, ele tem muito mais funções que o INSS digital do advogado,
tá? Um exemplo Uhum. clássico disso, né? Serviços referentes à manutenção de benefício, eles não englobam o acordo de cooperação técnica, por exemplo, firmado entre a OAB e a INSS. Então, você pode ver no teu INSS digital que você não vai conseguir fazer, por exemplo, um serviço de manutenção, por exemplo, no caso do auxílio reclusão, lá, comprovação de atestado de cárcere por 6 meses, enfim, algumas coisas. Pode ser que algumas coisas já tenham sido incluídas ou outras, mas em termos gerais, de manutenção, você não consegue fazer. E daí você me fala, tá, Eduardo, mas então como que eu vou acessar o CNIS do meu segurado? Do meu cliente lá, enfim, da pessoa que me procura. O meu INSS hoje ele tem uma função em que o próprio segurado ele pode cadastrar uma determinada pessoa como seu representante legal, como procurador. Tá? E ele tem uma função dentro do meu INSS em que ele vai lá, ele faz o login e tudo mais, e ele fala, e tem uma função lá, cadastrar procurador. Então ele vai lá, te cadastra como procurador e você consegue, através do teu INSS digital, do teu meu INSS, e acessar a conta dele e olhar o extrato do CNIS dele. E verificar não só o extrato do CNIS, o extrato de atividades. E isso é importante porque até para você fazer os ajustes de recolhimento previstos lá no artigo 19E do Decreto 148, né? E no artigo 29 da Emenda Constitucional 103, né? Complementação, agrupamento e utilização. Por quê? Porque você pode fazer isso dentro da plataforma do meu INSS. O próprio segurado pode fazer isso, tá? Então, qual que é o caminho, né? Até a Dora falou aqui, né? Esse extrato aqui só consegue se fizer o requerimento de qualquer aposentadoria sem os requisitos alcançados. Não, não. Hoje você tem essa facilidade. Se você eventualmente é, caso o segurado que você esteja atendendo, né, esse cliente, ele te forneceu os dados dele do meu INSS, né, no caso o login e senha, mas isso hoje fica muito mais difícil por causa do token, né, do GovBR. Então você tem que estar com ele ali na hora para ele te passar o token, então é bem mais difícil. E a alternativa é justamente você pedir para o teu cliente, para o teu segurado, e daí é lógico que você tem que tomar todas as tuas precauções com termo de responsabilidade, termo de compromisso dentro do teu contrato que você celebrar, né, de representação, né, no teu mandato ali, representante segurado, você estabelecer uma cláusula de cautela, de confidencialidade desses dados e tudo mais, para que ele te cadastre no meu INSS como procuradora. E daí lá você vai conseguir acessar os dados e lembrando, né, para finalizar esse aspecto, que ele pode te destituir a qualquer tempo. Então, se eventualmente tiver algum tipo de, sei lá, uma desconstituição do mandato, você pode falar, olha, sem problema, né? Lógico, respeitados os demais que foi pactuado, mas basta o segurado entrar nessa opção lá do meu INSS e descadastrar o determinada pessoa como seu procurador. E daí essa pessoa já não vai ter mais acesso ao CNIS, enfim, porque naturalmente, vale lembrar, a gente está tratando aqui com dados sensíveis. E o processo administrativo previdenciário, também estabelecido no artigo 1º do livro 4 da Lei 128, na portaria procedimental 993 de 22, estabelece que o processo administrativo previdenciário é sigiloso, Sim. justamente por tratar com dados sensíveis, né? O que eu me refiro a CPF, dados cadastrais em geral, nome de pai, mãe, naturalidade, enfim, essas circunstâncias aí que também são utilizadas por outras bases governamentais para análise de benefícios e outras questões atinentes à fiscalização. Muito bom, Eduardo. Tenho mais uma pergunta, né? Aqui até o Marcos Almeida, ele fez uma colocação, ele disse, olha, professor, sobre o tema procurador, não tenho conseguido fazer como procurador advogado, não está dando Sim. essa opção. Então, às vezes, acho que depende do convênio também, Tem pode que ser, ser. porque pelo meu INSS ele vai ter cada, não como você não, novamente, você não vai conseguir, ainda que ele te cadastre como procurador lá no meu INSS, você não vai conseguir acessar isso pelo teu INSS digital ainda, tá? Eu acredito que isso precisa ser feito um ajuste entre a OAB, né, um acordo fazer uma aditiva ali no acordo de cooperação técnica ali, para que estabelecer para que você acesse pelo meu INSS, pelo teu INSS digital enquanto advogado, tá? Uhum. Você vai conseguir acessar, Marcos, pelo teu meu INSS enquanto pessoa física, Isso, né? Você entendi. vai entrar no teu Você meu vai INSS, cadastrar a pessoa como procuradora, também usando o meu INSS dela de pessoa física. Então, por exemplo, eu, Ana exato, Paula, usando o meu INSS com a minha senha de pessoa física, nada de exatamente. advogada,
posso ser procuradora do É Eduardo, isso por aí, exemplo, né? Que na exatamente. verdade é o que acontece os inúmeros procuradores que a gente tem por aí, que não são formados em direito, que não são advogados, né? Que Exatamente, atuam como exatamente. procuradores utilizando o próprio meu INSS. Por isso da importância de eventualmente fazer, Que né, um dica, viu? aditivo aí ao acordo de cooperação técnica aí da OAB com o INSS para acrescentar essa possibilidade de disponibilizar na plataforma do INSS Digital, né? Mas olha, achei essa dica excelente, porque às vezes a gente esquece disso. Eu mesma já tinha esquecido que podia acessar como procurador usando meu INSS. E eu fazia isso no início quando não existia o INSS digital. Então, olha como a É, gente, né? é porque antes o meu INSS você podia acessar com login e senha. Uhum, Agora, além, tem mais uma camada de proteção agora, até sim, por todas as circunstâncias que envolveram o INSS nos últimos tempos, que é a questão do token, né? Então, o token ali ele é gerado a cada minuto, né? Pelo GovBR, então você tem que colocar ali o token ali, então você vai ter que estar falando no momento ali, falando com o teu segurado, teu cliente. sim, com certeza. É uma loucura, né? É uma loucura tudo isso. E a gente tem que ir se, como é que se diz, se adaptando. Uma hora pode de um jeito, outra hora pode de outro, né? É, E às vezes tem que liberar a tarefa e tudo mais. E como disse a Monique aqui, a questão da verificação das duas etapas, que é justamente para isso. evitar as fraudes e tudo mais, né? É, E daí, só um parênteses aí para você, quando você está olhando as perguntas, assim, uma dica, assim, para todos os advogados, se habituem a juntar no processo administrativo previdenciário o termo de compromisso e o termo de responsabilidade, para vocês evitarem uma exigência desnecessária, até mesmo o indeferimento de um requerimento porque não foi apresentado. E, além disso, a sua respectiva carteira da OAB digitalizada ali, sabe? Se habituem a colocar isso no processo. Para alguns pode parecer óbvio isso que eu estou falando, mas acontece e acontece muito, tá? Especialmente por falta de apresentação de termos de responsabilidade, certamente alguém, todos aqui que atuam na esfera administrativa já receberam alguma exigência nesse sentido, né? Nossa, e eu Pedindo. tenho um caso, Eduardo, você sabe, eu te comentei esse caso, né? Eu tenho um caso bem no início do meu INSS, do INSS digital, que eu achei que tinha anexado, ele veio para mim como anexado e depois não anexou. E aconteceu um absurdo, porque não foi aberta a carta de exigência, eu tive esse benefício indeferido, eu perdi em primeiro grau da justiça, gente, preste atenção. Eu mostrei que eu havia feito, né, o protocolo, que no meu anexo de protocolo parecia que o arquivo tinha ido, que não foi aberta a carta de exigência, eu perdi em primeiro grau. Eu só ganhei no tribunal, então vocês vejam o quanto isso é um incômodo. A É gente um tem que incômodo. evitar esse tipo de incômodo, porque com todo o conhecimento que a gente tem, olha o incômodo que eu tive com o cliente para explicar para ele que eu achava que o arquivo tinha sido anexado, foi corrompido, não foi aberta a exigência, eu perdi em primeiro grau, perdi no CRPS, perdi em primeiro grau. Qual foi o argumento? Falta de demonstração da comprovação do convênio. O convênio Exatamente. determina que seja juntada a cópia, ter o termo de compromisso e a cópia da OAB. Hoje, Exatamente. assim, ó, eu sempre juntei, mas hoje, além de juntar, Eduardo, eu faço o recorte e colo na minha petição também. Então, atrás da minha Exato. petição, eu colo ele em PDF, porque daí ele vai dentro da minha solicitação, do meu requerimento, e vai fora também como anexo, para não correr É, mais esse e risco. daí, só para complementar, assim, que a Dali, ele falou, mas o modelo padrão de procuração de INSS já tem na procuração de termos de responsabilidade. Sim, aquele modelo antigo. Mas o Então, modelo de muitas convênio, vezes ele pegam, pressupõe um separado. muito, veja, as pessoas elas se habituam a pegar aquele modelo, joga no Google lá e fala, procuração INSS, modelo, pega aqueles modelos da N45, da N45 de 2010, até da N20 eu já vi, de 2007. É, E, e o termo de responsabilidade, porque ele tem outras circunstâncias ali em termos de confidencialidade de dados e tudo mais. Então, se habitue a utilizar os modelos que constam na IN 128, até porque você se resguarda, né? Se você, veja, esse aqui é o modelo que está lá na própria IN, entendeu? Como é que vocês não vão aceitar, né? Então, o ponto é também ficar atento em relação na procuração, a assinatura. Caso o segurado ele faça assinatura física, né? Fazer a assinatura física no documento,
que seja igual à carteira de identidade, tá? Se atentem a isso, porque o servidor analisa isso, tá? Sim. E também em relação, e caso aquele segurado tenha uma maior facilidade, que ele utilize a assinatura prevista ali pelo GovBR, ali também tem aquela possibilidade que é muito boa, bem fácil de fazer, e ele pode assinar aquele documento lá, ele já vem com autenticação, então aquilo lá é muito importante, até porque existe hoje, né, todos já sabemos aí, que desde novembro de 2025, acho que salvo engano, dia 23 de novembro, a biometria ela é condição necessária para o requerimento de benefício. Então, o segurado não tem biometria cadastrada, e o INSS faz a exigência automática para o cadastramento de biometria, caso não haja o batimento com sistemas, né? Então, veja, são 3 sistemas hoje: TSE, Detran, né? Com a Detran, CNH, TSE, isso. e a carteira de identidade nacional, né? A nova identidade. Tá? Então, são 3 batimentos. Então, tendo em qualquer um deles a biometria cadastrada, a biometria tá efetuada. Então, é importante também ficar atento nisso, porque essas circunstâncias de irregularidade do processo administrativo previdenciário, elas são determinantes por qual motivo? Fraude, né? O excesso de fraudes hoje que acomete a Previdência Social, todos é notório, né? Tudo isso E não é que só a acontece. previdência, né, Eduardo? Nós, advogados, estamos sofrendo com os nossos clientes. Exatamente. Todo dia o golpe do falso advogado. As pessoas estão pagando dinheiro que nem tem, porque estão sendo E, ludibriadas, e persuadidas. lembrando É que horrível. essa questão da regularidade formal, né, de representação do processo administrativo, ela é essencial para o regular andamento do processo administrativo. E qual que é a implicação disso? Artigo 176, parágrafo 2º, inciso 2 do decreto 3048. Indeferimento do requerimento sem análise do mérito. Qual que é o ponto disso? Tema 1124. Se Uhum. você levar um indeferimento sem análise do mérito, você já, do tema 1124, já perdeu toda a. Se você tiver que entrar com um novo requerimento, você já sabe que você perdeu aqueles atrasados ali e que você, eventualmente, pode demorar mais uns 6 meses aí para ter o teu requerimento analisado. E daí, como que você explica isso para o teu segurado? Tá? Então, é super importante, tá? Com certeza. Eduardo, só gerou aqui algumas dúvidas do pessoal, assim, referente a termo de compromisso, se ele tem um modelo, se é o da IN 128, se tem um modelo específico. Você consegue dar uma organizada aqui para o pessoal a respeito disso? Veja, existe o portal da Iene, tá? O portal da Iene, se você jogar no Google, você acha ali o portal da Iene. Lá tem os portarias procedimentais e também tem os anexos, tá? Então fica fácil ali, basta jogar no Google, você vai achar ali todos os, o documento, né? E daí, em relação aos anexos, tá? Termo de compromisso, termo de responsabilidade. Então, a minha sugestão é que vocês se atualizem em relação a isso, tá? Peguem esses novos anexos, salvem tudo ali, até para vocês conseguirem já facilitar o teu dia a dia. Ali você já tem fácil o documento. E em relação aqui a uma pergunta que a Viviane fez, como que fica o comprovante de biometria? Veja, a biometria, o batimento, ele é feito de forma automática pelo sistema, tá? Por quê? Por conta de cruzamento de dados. Então, o CNIS hoje ele tem as bases governamentais integradas, e com o TSE, com o Detran, né, a Carteira Nacional da Habilitação, a Carteira de Identidade Nacional, Receita Federal, INCRA, Ministério do Desenvolvimento Social, CadÚnico. Então, veja, cada vez mais a tendência é você ter essa integração de dados. Então, tanto é que é possível hoje a concessão, às vezes, de uma aposentadoria por idade rural, sem a pessoa apresentar sequer um documento, só apresentar a autodeclaração de atividade rural, justamente fazendo o batimento com as bases governamentais. Então, fiquem atentos que se eventualmente, quando você fizer o requerimento e você detalhar ele, e você vê um campo lá escrito biometria, e tiver assim, interessado, significa que ela já foi coletada. Se eventualmente você receber uma exigência automática de cadastramento de biometria, significa que existe algum tipo de batimento ali que não foi integrado, ou que ainda não migrou.
Então, basta você orientar lá o teu segurado a comparecer no Tribunal Superior Eleitoral para fazer o recadastramento biométrico ou no próprio Detran, caso ele renove a CNH, enfim. Mas uma dica interessante nesse aspecto é que vocês já surgiram desde o início do teu atendimento que o teu segurado, quando ele fizer o cadastro lá no meu INSS, com a biometria, ele tem que fazer o cadastro ouro, né? O cadastro ouro lá no meu INSS, ele já te, com todos os dados, o endereço e tudo mais, ele já valida tudo automático ali, né? Então você não precisa se preocupar aí nessa questão da biometria. Muito bom, Eduardo, uma ótima dica. Bem, eu acho que nós hoje vencemos aí no nosso horário, falamos demais sobre muitas coisas. Eu vou te convidar para voltar outras vezes, você sabe disso, né? Eu quero ver se eu faço uma longa temporada em 2026 do Bate-Papo. Eu estou relembrando aí o meu programa que eu tinha desde 2016 até 2022, foram 6 anos, Eduardo, que semanalmente eu trazia um convidado e a ideia é justamente essa, assim, um conteúdo de qualidade, direto ao ponto, a gente vai batendo aqui dicas para o dia a dia da advocacia, e você sempre traz essas informações na ponta da língua. Eu sempre fico impressionada, eu fui professora do Eduardo, não lembro mais o ano, Eduardo, que eu fui da professora na pós, 2019, né? Que eu fiz acho a que pós lá no 2018, Curitiba. 2019, né? É, E eu recordo muito bem que já você sempre me surpreendia por essa capacidade de lembrar, atrelar as legislações, atrelar toda a questão de normas, o quanto isso é importante. E lembrando que toda vez que a gente tem dúvida, dá uma lida na instrução normativa. Muita gente fala assim, ah, mas a instrução normativa, ela não é lei, mas se ela estiver trazendo algo positivo, ela vai auxiliar demais, porque é o posicionamento do INSS, né? Eu costumo falar isso, Eduardo fala isso também, como é importante a gente usar a nosso favor, e a instrução normativa, eu gosto dela, porque ela é exemplificativa. Quando você não sabe como fazer uma prova, ela te traz várias possibilidades. Olha, você pode provar com isso, com aquilo. Ela te traz cenários. No recolhimento em atraso não é diferente, na questão da carência, na questão do desemprego, quantas opções a própria IN traz para nós de provas que a gente pode realizar. Então, a gente tem que aproveitar isso em nosso favor. e eu sempre falo uma coisa que é o seguinte, tá? Em relação à IN 128. Para quem opera o direito, o que eu vou falar aqui agora, né? Parece uma. Que eu vou falar que pareceu uma besteira gigantesca, né? Mas pragmaticamente, quem milita na área vai entender o que eu estou dizendo. Para o servidor do INSS, a IN 128 é a Constituição. Ah, mas a lei diz tal coisa. Não, tá na IN, tá escrito lá que é assim. Não, eu vou na IN. Por que isso? E daí é uma das outras coisas que eu falo. A maioria, grande parte dos servidores que atuam no reconhecimento de direito, eles não têm formação em direito, eles não têm formação jurídica. São servidores formados em administração, odontologia, educação física, Bioterapia, enfim, Eduardo. comunicação social. Então, veja, como eles aprenderam, seja nas capacitações internas, enfim, é aquilo que está na IN. Então, ele vai seguir aquilo que tá na IN, por quê? Porque é a segurança do servidor. Se eventualmente ele for questionado, seja porque ele concedeu um benefício, mas muitas vezes porque ele indeferiu, ele fala, não, eu deferi porque está descrito assim, daquele jeito. Ele não fez a chamada subsunção do fato à norma, ele não fez aquela interpretação teológica, conjugando os dispositivos. E daí você pode parecer é, meio errado nisso, mas se coloque no lugar de servidor. Um servidor que esteja ali na reconhecimento de direito, que tem que analisar hoje em dia mais ou menos 300 tarefas por mês, em diversas espécies de benefícios e que tem supervisão técnica, que tem corregedoria, que tem auditoria, que tem Tribunal de Contas da União, tudo em cima dele. E ele tem que ir lá e conceder certinho aquele processo administrativo, por quê? Porque ele está lidando com recursos públicos. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, no meu caso, né, por mês aqui, se a gente for parar para olhar em termos de concessão de benefício, revisão, a gente libera mais de 1 milhão em termos de recurso financeiro por mês, às vezes por dia, dependendo do caso. Então, isso tudo é na nossa matrícula, enquanto servidor. Então, o servidor ele fica naturalmente mais restritivo, naturalmente mais receoso
com a análise do processo administrativo, até pelo volume de tarefas que ele tem que analisar. Então, isso, por que é importante você saber disso? Para justamente você antever aquilo que o INSS vai fazer, estabelecer uma estratégia de atuação, se prevenir também, e também você já tem uma previsibilidade em relação a como que o INSS vai decidir, até para você já vislumbrar o tema 1124, garantir teu interesse de agir. É nessa linha, tá? Então, a IN 128, eu digo, ela foi feita de servidor para servidor, tá? Inclusive, eu tive a oportunidade de ajudar na construção da IN 128 em determinado momento. Então, ela foi feita de servidor para servidor. Então, e é o entendimento do INSS. E ela está constantemente atualizada. Por isso das portarias procedimentais. Então, utilizem isso porque é aquele entendimento do INSS. E a professora Ana sabe que muitos dos entendimentos administrativos do INSS, às vezes, são mais vantajosos do que os entendimentos, seja da esfera judicial, seja da esfera recursal administrativa. E um exemplo aí não só do recolhimento de atraso, mas também de atividade rural. Esqueça antes dos 12 anos, tá? Depois dos 12 anos. É que antes dos 12 anos é uma construção. A gente tem que sempre. Eu É, dei aula há muito tempo sobre isso, na época, inclusive, a aula que eu dei para o Eduardo era sobre isso, né, Eduardo? A gente falava de processo administrativo, vantagens e quando procurar o processo judicial. E é justamente isso. Tudo aquilo que tiver afeto à legalidade, o INSS é o melhor lugar para conseguir. E, inclusive, reconhecimento de tempo rural e muitas vezes de tempo especial. Então, quando eu quero a estrita legalidade, quando eu quero o respeito à norma, o INSS muitas vezes, e o CRPS também, vão nos surpreender até pela agilidade e pelo pragmatismo, porque o direito previdenciário ele é pragmático. Na grande maioria das vezes, eu não preciso de equidade, eu não preciso de pensamento subjetivo. E nesse momento vai funcionar bem, principalmente quando eu pegar um servidor que conhece a lei. Agora, quando eu quiser algo, e a gente sempre fala isso, eu e o professor Sérgio lá na comunidade, a gente fala muito isso para quem é nosso membro lá, quando eu preciso de subjetividade, eu preciso aplicar princípios, quando eu preciso de algo que vai além do texto da norma, nesse caso eu preciso do juiz, porque daí é só ele que pode se sobrepor a uma legislação e criar um direito com base na interpretação e na hermenêutica. Então, nós, advogados, temos que ter essa certeza. Não adianta bater na porta errada. Não adianta, por exemplo, eu pedir o menos de 12 anos, por exemplo, a menos que o INSS recepcione essa jurisprudência e ela passe a constar internamente, até porque, para o servidor, ela não existe. O fato da exatamente. justiça ter decidido não significa que exista essa possibilidade dentro do texto legal. Então, a gente tem que sempre lembrar disso para saber em que porta bater, em que momento bater nessa porta também. Quer Voltando ver aqui um exemplo disso, professora, só para a gente finalizar? Um exemplo disso, eu não sei se esse é o número, mas eu acho que é o tema, acho que é o 1421, que trata da questão da atividade especial do não cooperado, né? Do contribuinte individual não sim, sim. cooperado. Foi agora até Então, que eu esse é um olhar exemplo, aqui. veja, já tá até já até foi julgado, válido, mas você pode, se você eventualmente você for pedir uma comprovação de atividade especial de contribuinte individual não cooperado para o INSS já vai indeferir, né? Especialmente se for posterior a 28 de abril de 95. Entendeu? Mas por que você tem que pedir na esfera administrativa? Por conta do teu interesse de agir. Então, aqui eu não estou dizendo para você assim, não, não peça. Não, peça, claro, você pode pedir. Enfim, quem sou eu para dizer o que você vai pedir ou não? Mas já saiba, porque você já sabe como que o INSS vai decidir, entendeu? Então você já segue aí uma linha mais se antecipando, né? Se antevendo, e isso é estratégia de atuação no processo. É o tema 1447, né? Que era antes o 1447, 1291 no STJ. Eu lido muito com médico, exatamente. Fátima que está aí, Diego, que também trabalham muito com essa parte médica, Viviane, que quer trabalhar. Então, é isso mesmo. Por que que eu falo para o médico? Porque casa muito com a situação deles que trabalham com aquela questão Exatamente. de cooperado. Então, o não cooperado vai ter esse tratamento aqui, então é bem importante para a gente entender. Eduardo, foi um prazer, como sempre, passou super rápido. Acho que a gente tirou aqui as maiores dúvidas que o pessoal tinha, a questão da dupla atividade, a questão do cálculo de salário de benefício, da questão do salário e maternidade. Falamos um pouquinho, falamos até um pouco rapidamente de qual é a condição, o conceito e tudo mais.
e acho que daria para falar ainda muito mais. Eu vou te chamar outras vezes, com toda certeza. Eu acho que quando você traz com muita propriedade. Você é meu amigo, foi meu aluno, hoje eu brinco que é meu professor, eu tiro dúvida com o Eduardo sempre. Eduardo está sempre ligado na legislação, na jurisprudência. Isso são competências que nem todo mundo tem essa habilidade. Então, Eduardo, eu te faço esse elogio sempre com muito carinho, que essa é uma habilidade que você tem, de, ao mesmo tempo que você fala da legislação, da jurisprudência e conjuga isso com o que acontece dentro da agência. Então, parabéns. Eduardo ajudou a gente nessa obra, que é a Obrigado. obra Contribuições, Quinis e Cálculo. Em breve, quem sabe, vai sair um livro só dele, né? Eu vou fazer esse voto aí para que ele, em breve, quem sabe, escreva algo especificamente dele, porque ele tem muita competência, muitos casos que poderia abordar, hard cases que você usa no MBA, Eduardo, trazer casos complexos de avaliação, acho que seria Sim. excelente. Vamos fazer o sorteio, deixa eu ver o número aqui, Eduardo, para eu pedir para você. Deixa eu só Tá. abrir aqui. Só um pouquinho, tá? Estou abrindo aqui. Nós temos 17 com 5, 22 postagens, tá? Dessas 22 postagens, aqui, ó, vai concorrer à nossa obra. E quem não ganhou a obra pode comprar a obra lá para ter a obra que é nossa junto com o professor Eduardo. Vou pedir até para a Márcia. Márcia, coloca o cupom de 30% de desconto para quem quiser aí adquirir a obra, tá? O link da editora que a Márcia colocou. Usa o cupom Excelência30, quem porventura ainda não tem a obra. Eduardo, um número, tá? Rufem os tambores, de 1 a 22. 03. 03, Helena Ren. Helena Ren. Tá aí porque tem que estar. Tem que estar para concorrer. Gostei do print dela, a gente, ficou bonito. Helena, cadê você, Helena? Aí ela deu oi. A Márcia já vai pegar teus dados lá, Helena. Eu vi também que quem estava aqui hoje é a Renata, minha amiga querida, também foi minha aluna lá na Curitiba, né? Renata, foi na Curitiba, não foi? Eu vi que a Renata estava aqui, Renata Han. Eu vi pelo nome da Helena, lembrei da Renata. Eu vi que a Renata estava aqui, deixa eu ver. A Renata estava por aí. Renata também foi uma aluna fora da curva, viu, gente? Tenho muitos alunos fora da curva que são extremamente inteligentes. Renata também é uma aluna que se destacou demais, tem esse conhecimento, essa habilidade. Um beijo grande para a Renata, muito feliz de ver ela por aqui, viu? Quem não acessou desde o início, não tem problema. Esta semana eu vou colocar os 3 últimos programas no YouTube. Depois eu vou colocar lá no grupo. Quem não está no grupo Segundas de Excelência, entra lá no grupo, gente. É ótimo, por quê? Porque lá no grupo a gente vai passar o material que, porventura, o professor ceda para nós. Eu coloquei agora as jurisprudências que a professora Janaína passou de Bolsa Família, para falar, olha, por que no LOAS deve entrar o Bolsa Família, não deve, quais são as condições especiais. Então, ela mandou jurisprudência de quase todos os tribunais para a gente, foi muito legal, tá? Então, Márcia, eu sei que estou abusando da Márcia já hoje, mas faz um favor, coloca aqui o link do grupo também, para que quem queira estar no grupo das Segundas de Excelência, que sempre a gente coloca o material lá que a gente recebe do professor. Eduardo, você tem algum julgado que você vai ceder para a gente de salário e maternidade? Para você passar para a gente durante a semana? Julgado em termos de jurisprudência ou termos administrativos? Administrativo não pode, né? É. Mas se você tiver alguma coisa bacana, eu sempre peço para o professor se ele vai passar alguma coisa para a gente, algum Eu vou informativo. dar uma pesquisada, um assunto aí, algum assunto bem polêmico aí. Pensa em alguma coisa bacana e passa para nós durante a semana, que a Mas gente sempre dá uma tentada. um interessante aí, o próprio professor Malcolm aí tem trabalhado bastante aí com a Tem questão trazido de bastante alguns coisa. Eu já julgados. sei que você não concorda com tudo, né? Não, mas isso faz parte do direito, né? Mas Mas vocês dois são nossos na regra queridos. geral a gente concorda em quase tudo. Mas eu vou dar uma pesquisada assim, eu não confesso, não estava preparado para essa pergunta aí, mas eu Mas eu, vou. eu queria pegar no pulo mesmo. Eu sempre peço alguma coisa, falo para o professor que ele vai ter que entregar alguma coisa para a gente.
Bem, acho que foi excelente, foi muito bom. Eu estou até fazendo aqui um registro, que depois vou colocar no nosso Instagram, o convite para quem estiver passando por aqui, entra lá no grupo de Segundas de Excelência, venha fazer parte desse grande grupo, compartilha, convida os amigos também. Mandar um grande abraço para todos os coordenadores de excelência que passaram aqui hoje, nossos professores que passaram aqui, coordenadores da pós também. Beijo grande, professor Sérgio, que passou rapidamente aqui também, mas também passou. Então, fica, e claro, agradecer você, Eduardo, por esse carinho que você tem sempre com a gente. Tudo que a gente realiza, você sempre participa, só posso agradecer. E Eu dizer que que a agradeço. nossa sorteada daqui a pouco vai conversar lá com a Márcia e passar o endereço dela também. Então, só para a gente finalizar aqui, eu agradeço a atenção de todos, assim, é sempre uma honra para mim também estar participando, eu sempre participo de todos os convites que a professora Ana faz aqui para mim, acho importante trazer um pouco dessa visão nossa, enquanto servidor, e também com o conhecimento que nós temos aí pela experiência ao longo da atuação no âmbito do reconhecimento de direito, e trazer essa visão aí até para você, justamente para dar uma desmistificada aí na própria missão do INSS, aí, que é de reconhecimento de direito, tirar um pouco daquela pecha do INSS de que na dúvida indifere, né? Então, e também trazer um pouco da realidade ali, né? Aquilo que o servidor enfrenta no dia a dia, para a gente também difundir um pouco aí o conhecimento previdenciário que a gente adquiriu ao longo do ano. Então, agradeço novamente, é sempre um prazer, pode continuar convidando, professor, que a gente sempre vai estar por aí. Muito obrigada, Eduardo. Eu ia dizer que tem muito servidor bom. É que, infelizmente, alguns, né, fazem o serviço ou por falta de conhecimento ou por outras questões, mas o importante é saber que tem muita gente que trabalha dentro do INSS todos os dias para fazer acontecer. Eu conheci inúmeros servidores ao longo da minha vida que dedicam a vida para isso. E nós não podemos simplesmente criticar, falar, quando tem tanta gente que se qualificou e que está todo dia lutando para fazer a diferença, para entregar a diferença para tantos clientes em todo o Brasil. Não podemos esquecer dessas pessoas. Mandar um beijo para Rejane também, minha amiga querida, agora que eu vi que você está ali também, um beijo grande para você, para todos os membros da comunidade, que são meus queridos também. Até a próxima segunda-feira. Eu não vou divulgar o convidado da próxima semana, porque nós estávamos até com o professor Seral, mas eu estou ajustando aqui o calendário com ele, em razão de um compromisso, então ainda estou vendo se eu vou conseguir adiantar o professor João Marcelino, se a gente vai trazer uma outra pessoa no lugar e depois ajustar uma nova data com o professor Seral. Então, fiquem lá no grupo eu vou informar melhor essa semana. Beijo grande para todos, muito obrigada. Batemos 80 pessoas hoje, hein, Eduardo? Conseguiu aí arrastar Bom, o pessoal para falar desse tema tão importante que é o salário e maternidade. Obrigada a todos, boa noite, até boa a noite a próxima todos. segunda-feira de excelência. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.